Módulo Doação de Campanha, parte 2. Arrecadação e engajamento são duas coisas que andam muito juntas em termos de marketing político digital, certo? Você não vai ter sucesso numa campanha de arrecadação de doações eleitorais se você não tiver engajamento do pessoal. Então, em primeiro lugar, você tem que passar o quê? Uma imagem de credibilidade, certo? Como eu falei, você não pode chegar simplesmente dizer o seguinte: olha, o candidato fulano de tal é um grande empresário, é um dono de indústrias, é um grande latifundiário, certo? E achar que as pessoas vão contribuir para esse tipo de campanha. Não faz sentido. Por quê? Essa campanha não está vinculada, ela não está amarrada a uma questão ideológica, seja ela de que origem for, certo? E você tem que ter uma ideologia, você tem que ter uma proposta. Então, resultado, as arrecadações de doação através da internet, elas estão super relacionadas ao grau de engajamento que você vai conseguir nessas campanhas. E você vai conseguir medir esse grau de engajamento por uma série de ferramentas que nós dispomos hoje em dia, de um monitoramento de campanha, de um monitoramento de acesso, em suma, de participação do teu eleitorado via internet. Certo? Uma outra coisa, esse eleitorado vai precisar estar ciente, estar consciente, estar convencido que ele faz parte do seu projeto. Ninguém vai chegar e pegar um cartão de crédito e fazer, por exemplo, uma doação de R$55 em média, como foi no caso da campanha da Marina, se não sentir parte do projeto, se não se sentir parte da formação dessa proposta de governo, se ele não se sentir parte da formação desse plano de governo, desse plano de ação. Então, como a gente tem falado desde o início, marketing político é engajamento, marketing político é relacionamento. Você tem que chamar o eleitorado para dentro da tua proposta. Por quê? Se ele não tiver incluído na sua proposta, se ele não estiver se sentindo parte do teu programa, parte da tua campanha, certo? Parte da tua proposta, não adianta. Ninguém vai pegar cartão de crédito ou boleto bancário para fazer doação para sua campanha. Então, mais uma vez, é importante você criar esse engajamento, você criar essa relação com o eleitorado. Caso contrário, você peca por quê? Por falta de credibilidade, por falta de proposta que seja realmente abrangente. Você peca pela falta de uma motivação real para esse tipo de contribuição. Isso é super importante, tá? Por quê? A gente vê, em termos de marketing político digital, a gente vê a doação, certo, como o comprometimento máximo de uma campanha. Justamente por causa disso. Tudo bem, graças a Deus, o Brasil vai passando hoje em dia por um momento de grande fartura, de grande crescimento econômico, certo? As pessoas estão conseguindo cada vez mais terem suas necessidades básicas e às vezes algumas necessidades extra satisfeitas. Só que dinheiro sempre vai ser dinheiro, certo? Isso pode, na cabeça de alguns políticos, ser uma coisa assim desvantajosa, mas não, tá? Essa história de dominar o eleitorado pela falta de recurso, isso acabou. Principalmente por causa da facilidade da informação. Então, o eleitorado hoje em dia, ele tem que ser dominado pela quantidade de informação. Gente, pode parecer isso uma utopia nesse primeiro momento, certo? Mas comece a trabalhar com isso. As grandes oligarquias vão cair justamente por causa disso. Se as grandes oligarquias não entenderem que essa capacidade de difusão da informação é o que vai valer nas próximas eleições, posso não estar falando aqui em termos de 4 ou 8 anos, mas se você tem um projeto político de longo prazo, como um projeto político de 20, 30 anos, certamente, certo, daqui a 20 anos, a única coisa, a única moeda da sua campanha vai ser informação. A única moeda da sua campanha vai ser a transparência. A única moeda da sua campanha vai ser justamente o que você vai poder conquistar de credibilidade.
certo? A proposta, a resposta e o feito. Em suma, você vai ter que concretizar o que você coloca numa campanha. Por quê? Você vai ser facilmente cobrado. Você vai ser facilmente cobrado pelo acesso imediato à informação, seja no site do partido, seja no site da coligação, seja no site da Assembleia Legislativa, seja no site do TSE. Em suma, essa informação vai estar disponível em vários lugares. E outra coisa, essa informação vai ser de fácil acesso. Antigamente você falava em informação pela internet através do computador. Hoje em dia não. A gente já fala informação da internet através de dispositivos móveis. Certo? O telefone celular, o tablet, em suma, todos os dispositivos que hoje em dia trazem informação para o seu bolso, trazem informação para o momento que você precisa. Você não precisa mais chegar em casa, ligar o seu computador, acessar um site para ter aquele tipo de informação. Hoje em dia, se alguém comentar alguma coisa no metrô com você, se alguém comentar, por exemplo, um motorista de táxi, que é um difusor de informação incrível, certo? Se ele comentar alguma coisa com você durante aquele trajeto, durante aquela corrida, você pode imediatamente sacar o seu telefone celular ou sacar o seu tablet e pesquisar se aquela informação está correta ou não. Em suma, a informação hoje em dia está no bolso, certo? E daqui a pouco ela vai estar no próprio corpo. Pode parecer uma coisa meio futurística, mas não. Futurística era para nós, eu, por exemplo, tenho 50 anos de idade, futurístico para mim seria você ter um telefone celular. Hoje em dia eu não só tenho um telefone celular, como eu tenho uma televisão, eu tenho uma série de coisas dentro do meu bolso. E essa é a realidade. E está na hora da gente encarar essa realidade de frente. E está na hora da gente passar para a classe política que essa é a realidade. A realidade não é mais a realidade de gabinete. A realidade não é mais a realidade de conchavo regional. A realidade hoje em dia é de transparência da informação. E isso que é importante dentro desse tipo de campanha. Por fim, gente, em relação a esse espírito, essa filosofia da arrecadação de doação para a campanha através da internet, a gente tem que ver o seguinte: o eleitor, diferentemente daquelas disputas que a gente vê em futebol, o eleitor ele não cobra vitória, certo? Ele vai cobrar de você, ele vai cobrar da sua campanha, ele vai cobrar do seu partido, vai cobrar da sua coligação, ele vai cobrar a transparência da prestação de contas. Isso é que você tem que ficar preocupado em termos de final de campanha, certo? É isso que é o objetivo. Você tem que ser transparente, você tem que passar a confiabilidade. Mais uma vez, a questão da confiabilidade. Você tem que ver o seguinte: contas que não são devidamente divulgadas e explicadas certamente vão se transformar em um problema nas próximas eleições. Se você não diz exatamente o que você fez com o dinheiro, o quanto você arrecadou nessas ações na internet, elas certamente vão ser lembradas na próxima eleição, certo? Seja ela envolvendo a sua própria candidatura, seja ela envolvendo a candidatura ligada ao seu partido, seja ela envolvendo a candidatura ligada à sua coligação. Então, resultado, quando você vai para uma ação dessa, você não está fazendo uma ação individual. Muito pelo contrário, em termos de internet, você está fazendo uma ação coletiva com as pessoas que estão ligadas à sua candidatura. Certo? A candidatura ela não funciona mais como uma coisa estanque na internet. Ela não é a candidatura do fulano de tal. Ela passa a ser a candidatura do fulano de tal, que é do partido tal, que pertence à coligação tal. Então, se você comete um ato de imprudência na manipulação, certo? Na organização desse tipo de campanha, você acaba trazendo prejuízo não só para a sua candidatura, certo? Você acaba trazendo prejuízo para o partido, você acaba trazendo prejuízo para a coligação. Então, resultado, você tem que ser transparente nesse tipo de ação. Quando a gente coloca esse tipo de ação no nosso site, a gente coloca esse tipo de ação no nosso blog, a gente tem que ter aquele comprometimento de prestação de contas. Mais uma vez eu caio naquele caso que eu já venho discutindo há muito tempo. Você tem que ter uma continuação da presença digital,
certo? A sua presença digital não vai se encerrar com o dia da eleição. Não vai se encerrar com a sua vitória ou a sua derrota nas urnas. Você tem que dar continuidade a esse relacionamento, porque esse relacionamento ele vale ouro, mesmo no caso de uma candidatura derrotada. A gente sabe que o ambiente político brasileiro ainda está pouco afeito às questões de relacionamento na internet. A gente sabe que o recurso para a internet hoje em dia, no Brasil, é o último recurso, é o que sobrou em termos de verba de campanha. Isso, claro, vai mudar. Depois da eleição de 2012, eu tenho certeza que o enfoque da campanha vai ser muito diferente. Mas muito diferente mesmo. Certo? Mas você tem que continuar esse relacionamento. Quando nós vamos falar de mídias sociais, nós vamos ver alguns casos de personagens públicos eleitos que simplesmente abandonaram as mídias. Ou seja, eleitor, usei você para ser eleito, usei você para conquistar a posição que eu tenho. E agora eu não quero mais saber de você no Twitter, no Orkut, no Facebook, você que se dane. Certo? Esse tipo de posicionamento tem que acabar. Porque se você não acaba com esse tipo de posicionamento dentro do candidato, certo? O público vai acabar com ele. O público vai se incumbir de resolver essa questão. Então, a gente tem que passar para o cliente, a gente tem que passar para o candidato, a gente tem que passar para o partido, para a coligação, que presença na internet ela é permanente. Não adianta você aparecer na internet só na época da eleição. Porque, mais uma vez, eleição deixa rastro na internet. Então, a gente tem que ter uma continuidade de ação. Por fim, período para doações eleitorais via internet, começando em 7 de julho, que é o primeiro dia que nós vamos poder fazer esse tipo de campanha na internet, e encerrando-se no dia 28 de outubro, no caso de segundo turno, ou seja, no caso das eleições para prefeituras. Recomendo a vocês que imediatamente após a eleição retirem todos os mecanismos de arrecadação de campanha do ar, porque isso pode dar problema. Tanto para primeiro turno, acabou esse primeiro turno, se a tua candidatura é uma candidatura a vereador, tira todos esses dispositivos. Se a candidatura é para prefeito, tira todos esses dispositivos logo após as eleições. Se você estiver, por exemplo, usando uma plataforma como o WordPress, isso é uma coisa muito fácil de ser feita. Se você estiver usando qualquer outro CMS, como por exemplo até o Joomla mesmo, isso é uma coisa fácil de ser feita, até para você ter tempo de avaliar essa coisa toda. A bem da verdade, eu recomendaria tirar esse aplicativo no dia da eleição, porque isso pode dar problema. E, em suma, retira do ar. Se for o caso de um segundo turno, você reativa 2 ou 3 dias depois, tá? Só para ter tempo de manobra, ter tempo de avaliação dessa ferramenta, ter tempo de avaliação desse recurso. Como é que a gente vai operacionalizar esse tipo de arrecadação via internet? Não faria o mínimo sentido a gente ficar discutindo aqui sobre as razões de doação, etc. e tal, se a gente não dissesse para vocês como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode implementar esse tipo de ferramenta. Primeira coisa, a gente tem que mais uma vez nos voltar para a questão da legislação, certo? Então, o que diz o TSE? O TSE diz que para arrecadação de campanha você tem que ter um site, óbvio, certo? E dentro desse site promover na estrutura um aplicativo específico para isso. Agora, tem um detalhe que é interessante, porque quando a lei diz quais são os meios permitidos para campanhas eleitorais na internet, ela não cita a questão do TLD, o Top Level Domain, que é aquela extensão dos sites. Então, a gente já falou logo no início do curso que você poderia ter qualquer TLD. Por quê? Naquele momento de definição ali, o TSE não tinha se pronunciado em relação a TLD. Então, você poderia sim ter um site .com.ar, .com.pt, certo? .com.ug, em suma, qualquer TLD. Só que, na hora que ele fala em arrecadação de campanha, na hora que ele fala em doação via internet, ele diz expressamente que a TLD
tem que ser com a terminação .br. E isso é importante, isso reporta a gente lá para o início, na parte de planejamento de campanha, na parte de escolha de domínio, na parte de registro de domínio. Por quê? Se você tiver com aquele domínio registrado, por exemplo, nos Estados Unidos, que é simplesmente .com, você não vai poder colocar um aplicativo desse dentro dele. Certo? Então, é importante você ficar atento a esse detalhe. Embora a legislação não deixe isso claro lá no início, ela não cite isso, não cite a questão da TLD, quando ela vem com a resolução que faz a regulamentação da arrecadação de campanha, aí sim ela cita a extensão .br. Então, é importante você jogar isso lá para trás do planejamento e lá de trás já partir com essa ideia. Se você vai colocar um aplicativo de arrecadação de doação, você tem sim que ter uma TLD.br. Outra coisa, esse site, conforme a legislação diz também, conforme a gente já comentou lá atrás, esse site obrigatoriamente tem que estar dentro de um provedor que tenha razão social registrada no país. Então, aquelas coisas todas que nós já discutimos na primeira parte lá do curso, quando a gente estava falando sobre registro de domínios, etc. e tal. Então, você tem que estar com esse site registrado em uma empresa com sede ou com uma filial no Brasil. A questão de servidor é uma outra história. Agora, a empresa tem sim que estar registrada no Brasil. A questão dessa operacionalização é que fica um pouco complicada em relação aos dados que você tem que buscar durante essa doação. A gente sabe que qualquer formulário extenso na internet é um formulário mal visto, mas para cumprir as determinações colocadas pelo TSE, a gente tem sim que se resguardar de uma série de dados, a gente tem sim que criar um formulário com uma série de informações. E isso é que complica um pouquinho mais a implementação desse tipo de aplicativo dentro do seu site. Então, a gente inclusive colocou isso na apostila, são os dados que são essenciais para esse tipo de arrecadação. Obviamente, alguns deles aqui são gerados em termos de sites, são gerados automaticamente. Por exemplo, número de registro TSE, número de recibo eleitoral, certo? Número do documento. Tudo isso aí é função interna do site. Então, resultado, o eleitor não vai ter que preencher isso no formulário. Isso você, com um bom programador, tá? Com um cara que tem uma boa noção dessa questão de usabilidade, você consegue desenhar um formulário muito simples. Só que lá dentro, sem que haja aquela interação do usuário de preencher esses dados todos, porque, obviamente, se você criar um formulário com tudo isso para ser preenchido pelo usuário, esqueça, você não vai ter doação zero. Tá? Então, várias coisas aqui, vários itens aqui são preenchidos automaticamente pelo sistema, certo? Então, o que você vai ter que ter é justamente um programador que tenha noção do que é exigido pelo TSE, noção de registro desses dados e a importância do registro desses dados, certo? A gente está falando aqui em eleição, mas estamos falando também em ter o mandato cassado ou não. Certo? Então, é importante você ter um programador bom, um programador que esteja realmente engajado, não vale o sobrinho, certo? Me desculpem os sobrinhos experts em informática, e eu sei que tem muitos, eu também tenho um tio, certo? Mas não dá para a gente usar o que a gente chama do sobrinho da informática, aquele menino que mexe com o computador. Tudo bem, ele mexe com o computador, agora daí ser um expert é uma outra história, certo? Então, isso aí, gente, é uma coisa que tem que ser tratada realmente por profissionais, porque isso aqui envolve muita coisa, envolve inclusive a cassação de mandato. Então, todos esses dados têm que estar registrados no ato da doação, e não é nada de difícil fazer isso. Outro detalhe técnico que pode assustar muita gente, pode assustar muitas campanhas de marketing, muitas equipes de marketing, é justamente como é que vai ser feita a operacionalização dessa operação online, desse pagamento online. Em suma, nós fizemos aqui um diagrama em que a gente vai discutir, primeiro, certo? Quais são as formas de pagamento disponíveis online? Como é que você pode operacionalizar isso? E, num segundo plano, a gente vai discutir o quê? O ambiente
de operação, tá? O grau de dificuldade de implementação de uma ferramenta dessa, tá? E as questões de segurança que envolvem esses tipos de pagamento. Então, basicamente nós vamos ter 3 formas de operacionalizar isso. Primeiro, direto com as administradoras, utilizando os gateways de pagamento e utilizando facilitadores. No caso de você ter uma ferramenta que converse diretamente com as administradoras, resultado, toda operação vai ser transferida direto para o ambiente de cobrança da administradora. Ou seja, se a pessoa vai pagar com o cartão Visa, ela vai ser remetida diretamente ao site da Visa. Certo? Existe uma outra ferramenta que a gente chama de gateway de pagamento. O que é um gateway de pagamento? Para fugir de toda a parte de programação, parte de manutenção desses códigos, você contrata uma empresa que faz esse processamento para você. Ela intermedia o processamento, não o pagamento, certo? Vamos deixar isso bem claro. Que são os gateways de pagamento. No caso do gateway de pagamento, a pessoa vai entrar, vai fazer a inserção de todos os dados que forem necessários para a cobrança, o gateway vai processar esses pagamentos, certo? E jogar isso para o site da administradora de cartão de crédito, para o site do banco, no caso, por exemplo, de transferências online. Essa é uma outra opção. E a terceira opção é o que a gente chama de facilitadores de pagamento. Os facilitadores de pagamento, o que eles fazem? Eles integram toda a operação. Eles simplesmente fazem a captura dos dados, o processamento na administradora de cartão de crédito ou no banco que aceita pagamento online, certo? E faz o crédito dentro de uma conta separada. Do meu ponto de vista, acho que para a questão de arrecadação de doações de campanha no Brasil, essa seria a saída mais fácil, a saída em termos de operação, a saída mais rápida. Porque a gente vai ver o seguinte, em termos de grau de dificuldade de implementação disso como sistema, como software, como programação, em primeiro lugar, direto com as administradoras requer sim uma programação bastante pesada, requer bastante uso técnico das ferramentas, certo? No caso dos gateways de pagamento, essa dificuldade já é mediana, porque você já vai vir com o script pronto do gateway de pagamento, você vai colocar dentro do sistema do seu site, isso já facilita bastante, facilita inclusive em relação a mudanças desse tipo de processamento. E no caso dos facilitadores de pagamento, certo? Isso fica bem mais rápido. Por quê? Você vai pegar o que a gente chama de JavaScript, são algumas linhas de código, certo? Que o facilitador de pagamento manda para você e você implanta isso de uma maneira muito rápida, muito ágil dentro do seu site e continua com todas as funcionalidades das 2 outras opções que você tem acima. Em termos de segurança, todas as 3 são métodos extremamente seguros de recebimento, tanto para a campanha e são métodos também extremamente seguros de pagamento para o seu eleitor, para o seu contribuidor de campanha. Então, eu acho, a minha posição como profissional de comércio eletrônico há mais de 10 anos, no caso de campanhas eleitorais, eu optaria por utilizar um facilitador de pagamento. Porque, no caso, direto com o administrador, você tem um processo burocrático muito grande, é uma operação aí de 2 a 3 meses para você conseguir contato, homologação de sistema e etc e tal, e às vezes esses prazos batem com os prazos que você tem em termos de TSE, em suma, fica uma coisa bem mais complicada. Em termos de utilização de gateways, tudo bem, são bem mais fáceis, bem mais rápidos, mas mesmo assim ainda vão te dar muito problema em termos técnicos de implementação. Porque a gente não pode ficar trabalhando em termos de campanha simplesmente de locais que você tem uma facilidade de contratação de programadores. A gente tem que trabalhar em termos de campanhas a nível Brasil. Em algumas cidades do Brasil, infelizmente, nós ainda não temos ainda um contingente muito grande de programadores para promover esse tipo de interação. Obviamente, você pode contratar via internet pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, mas a gente tem que facilitar a coisa, a gente tem que tornar a coisa viável, certo? Através dos facilitadores de pagamento, a gente tem essa operação de uma forma muito mais simples e muito mais rápida.
Por exemplo, se você usar um facilitador de pagamento, em cerca de 48 horas, você estando com toda a documentação que é exigida pelo TSE e obviamente também vai ser exigida pelo facilitador de pagamento, você consegue a atualização dessa conta, implementar ela, ter todos os dados disponíveis em termos de programação, você consegue isso tranquilamente em 48 horas, certo? Os outros métodos vão demorar um pouco mais. Então, por isso essa minha recomendação da utilização de facilitadores de pagamento.